Olá, aqui estamos de volta novamente regravando aqui a continuação da história aqui do livro de Samuel a respeito da obediência, né? Tive que parar, mas vamos continuar gravando aqui. Eu estava lendo lá em Deuteronômio, que eu li lá no capítulo 20, versículo 15 em diante, né? Alguns versículos. E vou voltar aqui do capítulo 18, do mesmo Deuteronômio, que vai tratar mais ou menos o mesmo assunto, né? A respeito da entrada dos filhos de Israel nas terras, né? Que eles iriam prometer, que foi o que o Saul não obedeceu lá. Então vamos ver aqui o que é que ele dizia o Senhor, né? O que é que era o mandamento de Moisés para que as pessoas, os filhos de Israel de modo geral, e qualquer um que fosse assumir o comando, né, do sacerdote, todos os filhos de Israel, rei ou juiz ou qualquer tipo de gente deveria fazer, né? Um general de guerra, né? Enfim, porque Israel passou por todo esse período, né? Por exemplo, Moisés era um grande general, Josué, Caleb, né? Isso aí tudo foram general de guerra do Senhor. Eram servos do Senhor e soldados do Senhor e generais de guerra do Senhor, né? Eles estavam à frente dos filhos de Israel para comandar a batalha dos filhos de Israel. Então eles eram os escolhidos de Deus para essa tarefa. No caso, Saul também foi escolhido para fazer esse tipo de coisa. Também não era rei, mas ele tinha de qualquer jeito que obedecer ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E os serviços, por exemplo, de sagrado, os serviços da igreja, do tabernáculo lá, era só os levitas, né? Os sacerdotes levitas que tinham da tribo de Levi, né, que teria esse trabalho, eles teriam essa obrigação de oferecer. E também a turma de Dan, né, foi separada também entre eles para a turma de Dan era para fazer o serviço manual, braçal de fora, por exemplo, montar, desmontar barraca, carregar essas barracas, porque você imagina uma congregação do tamanho que era Israel, com aquela quantidade de cortinas e lonas e tendas e cobertura do tabernáculo, era muita coisa. Então tinha os filhos de Dan que foram separados para fazer isso. O trabalho deles era montar e desmontar as barracas e transportá-la, carregá-la até o próximo acampamento, né? Então nós vemos aqui que eles fizeram, durante a jornada de 40 anos, eles fizeram 42 acampamentos no trecho do deserto, né? Caminhando de um lado para outro, de uma cidade para outra, de uma região para outra, né? Foi 42 acampamentos durante 40 anos aí que eles tiveram, né? Peregrinando. Não é fácil não, não é brincadeira não, né? Era muita coisa, era muito trabalho para esses levitas. E, no caso aí, os filhos de Dan, né, da tribo de Dan, que eram os responsáveis de montar e desmontar as barracas e carregá-las, né? E foi a partir daí que surgiu exatamente, né, o Coré, né, com sua turma lá que se rebelaram lá querendo assumir outros cargos, né, dentro da igreja, dentro do tabernáculo, das coisas sagradas. Que só mesmo o levita, né, no caso lá, que era Arão, né, que tinha sido separado para esse tipo de coisa, para ser o sumo sacerdote e os descendentes dele, dos outros lá, os levitas, né, no caso, os filhos de Levi, né, os descendentes de Levi, para poder fazer a parte sacerdotal, a parte da imolação e a parte sacrificadora dos animais. Né? Os sacerdotes pegavam depois e expangia esse sangue, fazia toda a apresentação, todo o ritual de consagração, isso era feito pelos sacerdotes. Né? Mas os levitas, no caso ali, era eles que imolavam os animais, que matavam propriamente, degolavam os bezerros, os bodes, enfim, né? Era eles que faziam isso, os levitas lá. Né? Então vamos lá. 18:9 para frente eu vou ler aqui, né? Olha lá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito de adivinhante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que fizer tal coisa é abominação ao Senhor.
E por estas coisas, abominações, e por essas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouve os prognostadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Versículo 15 aqui, que é uma promessa de uma profecia. O Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Esse é Jesus Cristo, esse profeta, tá? Que seria levantado no meio, isso aqui é uma profecia, que Deus usou Moisés aqui no momento, dizendo que o Senhor ia levantar um profeta no meio dos filhos de Israel, entre os irmãos, assim como ele, como Moisés, um profeta assim como eu. E Jesus fez exatamente tudo aquilo que Moisés praticamente fez, e o que ele fez ainda o fez, muitas das coisas. Moisés fez muitas coisas aqui, por exemplo, na tentação de Jesus, né? Ele ficou 40 dias, Moisés ficou 80, ficou 40, depois mais 40, né? Porque desobedeceram o filho de Israel, quebraram as tábuas lá, né, no momento que eles fizeram o bezerro de ouro lá, que ele quebrou as tábuas lá, jogando sobre os filhos de Israel, por soberba dos filhos de Israel, ele se irou e acabou quebrando as tábuas do conceito que ele estava trazendo do Senhor, jogou as pedras lá, né, sobre o bezerro, e o Senhor fez ele subir novamente lá, falou, agora tu vai lavrar para mim uma pedra igual às primeiras que lavrar. A primeira tinha sido Deus que tinha lavrado, agora tu vai lavrar a outra, aí entra o trabalho do homem, né, porque as coisas de Deus é desse jeito, eu falo, que as coisas de Deus quando ele cobra é mais difícil, então é melhor a pessoa obedecer, né, vamos lá, vamos voltar ali depois na palavra de Deus. Então, aqui está. Essa era a ordenança de Deus para os filhos de Israel e para qualquer um que fosse assumir o controle dos filhos de Israel, de modo geral, jamais se deixasse levar por esse tipo de coisa. Então aqui, ó, nós vemos que Saul, ele não obedeceu simplesmente esse mandado aqui. Então Samuel disse assim, olha, porque é melhor, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, né? E o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, né? Então a rebelião é como feitiçaria e o porfiar como a iniquidade e a idolatria, né? E portanto, tu que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeita a ti, né? Porque tu não serás mais rei sobre Israel. Então a partir desse momento aqui, era o segundo ano de reinado do rei de Saul, que estava aqui, né? E a partir desse momento, Saul é rejeitado por Deus. Mas daí o que aconteceu? Foi rejeitado, foi tirado fora, foi expulso da congregação lá. Não, pelo contrário, ele continuou sendo o rei de Israel. Ele ficou mais aí, digamos assim, 38 anos, né? Ele ficou, isso aí estava acontecendo no segundo ano de reinado dele, foi quando ele foi rejeitado, né? Então o que acontece é o seguinte, quando o que aconteceu de errado é que ele pegou e não obedeceu a voz do Senhor, que o Senhor diz ali, nessas palavras que eu li, só quando você chegar na cidade, no meio dessa nação, não é para nada, tudo que tiver fôlego de vida, tanto do animal quanto do ser humano. Aí vem uma parte aqui que é a mais difícil de todas, que a gente, digamos assim, como ser humano, como pessoas, a gente dizia, mas meu Deus, como é que Deus vai pegar e mandar matar as pessoas assim? Aí a Bíblia nos fala que foi ele que criou o homem, ele é dono da vida, ele diz assim, todas as vidas são minhas, foi eu mato, eu dou a vida, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, né? Serei misericordioso. E quem me aborrece, né? Eu também o aborrecerei e castigarei, né? Com varas de homem, né? Louvado seja Deus. Ele disse para Moisés isso, que aquele que pecar, ele castigará com varas de homem. O castigo de Deus é destruição total. Na hora que Deus ordena, o castigo de Deus é morte na santa, não sobra nada, é destruição total, né? Deus é juiz justo e fiel.
Então aqui ele diz em sua palavra, né, que eu acabei de ler, que é para não poupar nada, é para passar todos ao fio da espada, desde o pequeno ao grande, do animal, ao tudo que tiver fôlego de vida é para matar, para destruir totalmente. Mas por que isso? Por que fazer essas coisas aqui? Aqui é o segredo da coisa, né? Aqui, ó. Ó o que diz aqui a palavra de Deus aqui, ó. É porque Deus aqui está falando que se deixar essas nações aqui, ó, vamos ver aqui, ó. É para que ele, olha, no versículo, no capítulo 18 do capítulo 20, né, do Deuteronômio lá, para que vos não ensine a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram, né, a seus deuses. Então por que Deus estava fazendo isso? Porque ele estava escolhendo Israel para ser um povo santo, um povo livre, separado das pessoas da terra. Deus não estava ali trabalhando com o povo misturado ali no meio. Não, era um povo santo, era um povo seu. Ele queria mostrar para a humanidade de modo geral para frente, através das gerações que viria futura, que o povo, ou que seja, a pessoa para seguir a ele, a nação, né, enfim, individualmente, digamos, a pessoa, o homem, para servir a Deus, ele tem que ser perfeito, tem que procurar pelo menos, sem pecado ninguém é nesse mundo. Não existe aquele que não peque. A Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele, certo? Assim nos diz o apóstolo São João lá, lá nas suas epístolas, né? Falando a respeito dos filhos de Deus, os filhos do diabo. Os que são filhos de Deus não pecam, porque a semente permanece santa, mas os que são filhos do diabo pecam, porque ele tem como pai o diabo. Jesus mesmo falou essa palavra aí, Jesus falou essa palavra, que os filhos de Israel, vocês não obedecem a vosso pai, porque vocês não têm por pai a Deus, vocês têm simplesmente o diabo. Vocês ouvem a palavra de Deus e tal, está aqui com ela na mão, mas não obedecem, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu voltar imediatamente aqui para Samuel, porque eu não quero perder muito tempo, que é o seguinte. Quando a pessoa está na direção, hoje em dia existe no nosso país aqui milhares de igrejas, denominações evangélicas, pessoas que já se rebelaram de um determinado centro, digamos assim, de doutrina, né? Já foram pertencer à igreja A, B, C, D, isso não interessa para nós, isso é de menos. O que interessa é a pessoa ser obediente a Deus, a pessoa obedecer a Deus, a pessoa estar na direção de Deus, estar obedecendo a Deus, fazendo aquilo que diz a palavra do Senhor, né? Quanto ao número de igrejas, denominações, isso interessa numa coisa, se essa igreja tem a doutrina, se ensina a palavra de Deus corretamente, se ela não é igreja herética, né, que comete heresia, que por exemplo, o apóstolo São João lá e Pedro, ele mostrou para nós o que é ser uma igreja herética, uma igreja das pessoas que não crê. Aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne e sangue, esse é o anticristo, né? Aqueles que negam as obras também de Deus, né? O batismo no Espírito Santo, o batismo em água, né? Todas essas coisas aí faz parte da doutrina de Deus, né? Se você, por exemplo, tem a celebração da Santa Ceia do Senhor, que é para ser feito com decência, as pessoas que estão aptas para receber ou não receber. Quer dizer, não é de qualquer jeito assim as coisas de Deus. E existem muitos obreiros que estão por aí pregando a palavra de Deus, está lendo essa Bíblia todos os dias, ele é conhecedor, digamos, da palavra, né? Conhece toda a Bíblia, né? Mas pelo menos tem uma coisa que ele faz, é simplesmente isso aqui, não obedecer. Acha que está normal. E quando Deus diz assim, olha, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Porque assim como tu rejeitasse a palavra do Senhor, assim Deus também te rejeitou. E o que eu quero dizer é o seguinte, hoje tem muitos obreiros por aí que já foram rejeitados pelo Senhor. Essas pessoas tinham que entregar o ministério, tinha que sair fora desse ministério, entregar para outra pessoa e voltar a se converter a Deus novamente. Ontem eu estava vendo uns vídeos aí a respeito de determinados pastores famosos aqui do nosso país. Na hora eu comecei a chorar, comecei a ficar com dó, né, de ver uma situação de uma pessoa que já foi servo de Deus,
Uma pessoa que um dia aceitou a Jesus como seu Salvador, né, que se converteu, daí a pouco ele passou pela obra de cooperador, daí a pouco ele passou pela obra de a separação para o ministério de cooperador, diaconato, presbitério, evangelista, quem sabe chegou a pastor, né? Essas pessoas hoje em dia estão aí fazendo as coisas do inimigo, fazendo a coisa que Satanás agrada. Estão trabalhando para Satanás, desobedecendo a Deus, fazendo as coisas. Só que é assim, o que aconteceu com Saul aqui é a mesma coisa que acontecerá com essas pessoas. Essas pessoas terão um futuro difícil em suas vidas. Essas pessoas terão um futuro triste. O seu final será um final triste. Saul se suicidou, né? Diz a palavra de Deus que ele se suicidou lá no momento em que ele foi apertado lá pelos filisteus lá que deram sobre ele, os arqueiros encostaram ele num canto, ele viu que ia ser morto, ele pegou e pediu para o pajé de arma dele lá para pegar a espada e matá-lo. Como o pajé não queria, ele tomou a espada do pajé e se lançou sobre ela, né? Se jogou o corpo ali e se matou. Igual nesses filmes de samurais que a gente vê por aí também, que os guerreiros, quando vê que vai ser derrotado, né, por alguém, eles vão lá e se matam. Eles próprios, para não ter a honra de eles mesmos se matar e não deixar o inimigo tirar a vida dele. No caso de Saul, por exemplo, aí, né, ele simplesmente fez uma coisa que Deus não se agrada. A Bíblia diz que nenhum homicida tem parte no reino de Deus. Não suicida, né? Não homicida, não suicida. Então, a pessoa, para receber esta palavra da parte de Deus, é necessário que ele se converta ao Senhor Jesus, que ele venha. Deus não tem piedade, Deus tem piedade. Deus é Pai, Deus é amor, mas Deus, na hora de agir com o seu juízo, ele é fiel. Então, o que aconteceu aqui? O Saul, né, o povo lá, chegaram à cidade, segundo ele aqui, que destruiu totalmente, ó, destruiu totalmente os amalequitas, né? Ah, os amalequitas destruíram totalmente, né? Mas o povo, né, tomou dos despojos, as ovelhas e a vaca. Mas Deus disse para ele não fazer isso. Eu acabei de ler ali atrás. É para não deixar nada de fôlego de vida. Não é para trazer, não é para botar a mão em nada de anátema. Tem uma história também ali na época, que quando ainda estava Josué vivo ainda, né? Que ali aquele rapaz da tribo de Judá, por nome de Acã, né? Pegou do anátema, pegou uma capa babilônica, pegou uma chapa, pendente de ouro e escondeu na sua barraca. E Israel começou a morrer, estava morrendo ali, o pessoal começou a morrer, começou a vir a praga, e Deus, Josué foi orar e queria saber o que estava acontecendo, e foram ver lá e tinha um anátema. Ele tinha pegado, aí ele fazendo sorteio lá e acabou caindo na tribo de Judá, e da tribo de Judá caiu na família desse Acã lá, e ele acabou confessando o crime, né? Falou, não, realmente eu fiz isso, eu cometi o pecado de trazer o anátema e estava lá. Mas os filhos de Israel estavam tudo morrendo já da praga, morreu uma quantidade imensa lá deles, né? Então é assim, essas pessoas, além de estarem cometendo o crime, né, do anátema aqui, que é o caso de oferecer sacrifício não adequado para Deus, que Deus não se agrada, né, que está oferecendo o quê? Eles estão oferecendo a vida deles aos homens aqui. Em vez de trabalhar na causa de Deus, trabalhar pela causa de Deus, fica trabalhando pela causa de homem, discutindo sobre lei, sobre poder judiciário, se rebelando contra a justiça. Aqui, diz a palavra de Deus ainda que a rebelião aqui, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Né? E o porfiar, quer dizer, porfiar entrar em discussão, querer ficar discutindo e debatendo. Ah, esse cara tá porfiando direto aí, ó. Nas redes sociais, diante das redes sociais, todo dia publica vídeos aí para todo mundo ver porfiando lá contra o Supremo, contra os ministros do Supremo, da Suprema Corte, contra o presidente da República, contra os políticos de modo em geral. Aí eles ficam fazendo esse porfiamento aqui e ele está simplesmente cometendo pecado. Mas ele não é um pastor? O pastor não está determinado por Deus para fazer isso. A obrigação dele é não se envolver com isso daqui. Aí, olha, quando ele faz isso, o que é que vai acontecer? Porque ele está cometendo o crime de feitiçaria, de iniquidade, né, e de idolatria, né? Então, como ele não tem o temor de Deus, não se submete a estar na presença de Deus, ele simplesmente está rejeitado por Deus. Depois ele tenta aqui pedir perdão para Deus e Deus não aceita de volta.
Foi quando ele pegou e tentou agarrar o Samuel na marra lá e fazer que Samuel realmente fizesse a coisa para ele. Aí a Bíblia diz que ele agarrou da capa de Samuel, cortou um pedaço do manto de Samuel e Samuel simplesmente disse, olha, tá vendo só? Assim como tu fizeste de mim, tirasse um pedaço à força, né, da minha capa, também assim você é tirar do reino de tua mão, né? E dado ao teu amigo, uma pessoa melhor do que tu, foi dado ao teu próximo. Então, quem que veio para o lugar dele? Foi Davi. Em seguida, Deus escolheu a Davi e botou Davi como sendo o rei de Israel, o rei eterno, segundo o coração de Deus, né? Louvado seja Deus. Então é assim que acontece. E você, o meu amigo pastor, meu amigo servo de Deus, meu amigo que está aí praticando coisas erradas, dá dó de ver essas pessoas desviadas, né, dos caminhos de Deus, né? Eu não vou falar o nome deles aqui não, porque por questão de ética, tá? Mas vocês sabem muito bem quem são as pessoas que estão ali dizendo que são cristãos, que são servos de Deus, que faz parte da igreja de Cristo, e que é isso, que é aquilo outro, né? São grandes denominações evangélicas, mas eles estão cometendo aqui o crime de porfiação, de rebelião e porfia, né? Que é a iniquidade e a idolatria, é rejeitada pelo Senhor. E ele diz que aos filhos de Israel não é permitido ter no meio dele esse tipo de coisa, onde eu li ali agora no capítulo 18, né, de Deuteronômio, onde o Senhor diz que para os filhos de Israel não é permitido, olha, tá vendo? Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Se você não for, olha, perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir, né, houve esses tipos de gente, organizadores, né, faz essas coisas e não agrada aos olhos do Senhor. Não é permitido aqui tal coisas. Então, se não é permitido aqui tais coisas, só porque você está vivendo no tempo da graça, mas você tem que ver que aqui, quando Samuel fala, quando o Senhor fala para Moisés essas coisas que Moisés ensina aos filhos de Israel, esse, eis que no meio de ti, o Senhor teu Deus, levantará, despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, como ele, como Moisés despertará no meio de ti um profeta como eu, né? E a ele ouvireis. Então, meu querido, você ouvir o seu profeta, ouvir aquele que foi levantado do meio do filho de Israel, ao Jesus Nazareno, que é que ele ensinou para você, né? Ele não disse em sua palavra que nem um tio, nem um jota será omitido da lei de Moisés, dos profetas, dos salmos, tudo terá o seu cumprimento. Não foi ele que falou assim? Então, esse trecho que eu acabo de ler ali serve para mim, serve para você, serve para todos os obreiros que estão aí. Se você é de Deus, faça as coisas de Deus. Se você não é de Deus, é do inimigo, então continue praticando esse tipo de coisa. Mas sabendo, porém, que você já foi rejeitado por Deus. Deus já te rejeitou. Se converta a Jesus nesse dia. Quando você lê esse vídeo, eu estou dando esse recado direto aqui de Deus para você. Você tem que entregar o teu ministério. Você tem que renunciar a esse ministério que você não é digno dele. Você está usando o nome de Deus e Deus vai cobrar caro de você. Ai de você. Ai de você. Se você não entregar teu ministério imediatamente e não renunciar a isso diante de Deus, Deus vai te cobrar de uma maneira cruel. Você vai ver o que Deus vai fazer com você, na sua vida, com tudo aquilo que você tem, com todo o seu patrimônio que você tem, com todas as coisas que você tenta fazer aqui na terra, mostrar-se diante dos homens. Deus vai tomar de ti essas coisas todas. Vai fazer igual fez com Salomão lá, com os descendentes de Salomão. Tá? Vai botar os babilônios lá dentro da tua casa e vai tomar tudo, vai rasgar tudo aquilo que te pertence e vai dar para o teu companheiro, para o teu amigo, que é muito melhor do que você. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã. Esta é a mensagem de Deus que eu tento entregar para vocês nesse sábado, em nome de Jesus Cristo. Amém.